Esse vídeo é para você que quer ir além do gráfico, né, e que também não tem ainda um operacional bem definido. Então vamos lá, a gente vai além, vai entender, né, toda a estrutura que eu vou mostrar para você no passo a passo, você vai conseguir entender, pode ficar tranquilo. Então vamos lá, vamos sair do gráfico aqui e vamos para cá, né? Que aí você vai entender a estrutura, a técnica operacional do método Deep Trader. O método Deep Trader ele envolve a parte de base de mercado, onde você vai entender o que você está operando, o que você está comprando e vendendo no mercado. Depois você vai entrar na técnica operacional, onde você tem passos ali para tomar sua decisão, que eu vou mostrar aqui para você e como uma coisa se conecta com a outra de forma lógica. E depois você tem também os aspectos comportamentais, onde você vai entender sua mente ali, né, para você ver como se comportar, né, como dominar sua mente no day trade ali perante a exposição ao risco, beleza? Então, dentro da nossa técnica operacional, a primeira coisa que a gente faz é a análise macro, onde a gente analisa os ativos, né, dentro do mundo que impactam o ativo que a gente está operando. Então, no caso que a gente opera aqui o dólar futuro, por exemplo, a gente analisa como é que está aqui o dólar frente às moedas globais. Então, isso aqui é a nossa análise macro, a gente faz na pré-abertura. E o que é interessante daqui é que a gente tem ali uma particularidade quando a gente fala de dólar futuro, que a gente está falando de um país emergente, né, como o Brasil, né, não é um país desenvolvido como os Estados Unidos, alguns países europeus. Então a gente precisa olhar como é que está o dólar frente a moedas de países emergentes, que ele dá uma precisão melhor para a gente. Então isso é um erro muito comum, só para você ter noção de quão importante você entender profundamente ali o mercado. É um erro muito comum algumas pessoas olharem um índice, né, que representa muitas vezes os países desenvolvidos, e contra países emergentes o dólar está caindo, e aí a pessoa fica tentando comprar dólar o dia todo aqui no mercado e o dólar só cai. Então essa é a primeira parte aqui da análise. Depois a gente faz uma coisa bem interessante, né, que você vai gostar muito, que é a análise de preço. Então a gente analisa todos os preços ali que são comuns a todo o mercado. Isso que é legal. Então ele não é um preço que o Deep Trader está marcando ou que o Deep Trader está vendo ali e eu vou marcar aqui porque eu acho. Não. Esses preços são os preços comuns a todo o mercado, né? Máxima, mínima, fechamento, ajuste, enfim, do mês, semana. A gente consegue ter um panorama muito grande dos preços. E esses aqui são os verdadeiros suportes e resistências, né? Porque a gente está olhando o preço que todo mundo está vendo a mesma coisa. Então, se você estiver aqui na Terra ou em Marte, você vai ver os mesmos preços que eu estou vendo aqui. E aí a gente faz uma análise de preço ali para a gente detectar onde a gente tem espaço entre esses preços. Então eu consigo ver onde é que eu tenho espaço entre um preço e outro, né? E vou atuando nesses espaços de preço, né? Evitando ali brigas, espaços curtos que eu não tenho ali como estar me posicionando para pegar muitos pontos, né? Para fazer boas operações. Feito isso, essa análise de preço, a gente faz o que a gente chama de análise de volume, onde eu consigo, através da leitura de fluxo, né, através do tape reading, que é o que está ali além do gráfico, eu consigo ver as negociações por nível de preço. Olha que legal. Então, você consegue ver qual a quantidade de contratos, no caso aqui do mercado futuro, né, que foi negociada por nível de preço. Então, você consegue traçar um paralelo entre esse preço que você mapeou aqui e o volume, para detectar ali se a gente tem regiões que a gente chama de vazios de volume, como esse aqui que você está vendo. Por quê? A gente presume que grandes regiões de volume são regiões que o mercado tem grande interesse em negociar. Então, vai ser brigado, vai ser travado. E regiões de vazio de volume são regiões que, teoricamente, o mercado ele tem pouco interesse em negociar. Então, são regiões onde o preço vai correr. E aí a gente faz a sincronia entre esses vazios de volume e o preço, tá? E aí a gente tem uma possível região de atuação ali, que é uma excelente operação. Feito isso, o mercado ele abre, a gente já faz uma análise de tendência também para detectar se o mercado ele tende a ir para cima ou tende a ir para baixo, baseado também na análise macro que a gente fez lá no início. Então, eu sincronizo análise macro, sincronizo o preço, sincronizo o volume, né? Para fazer justamente a minha leitura de tendência, beleza? E aí, feito isso, aí sim a gente vai para a análise de fluxo, ó, que são os negócios. Então, você vê no gráfico lá, verde, vermelho, isso aqui, né, o gráfico ele é a representação dos negócios que saem nessa ferramenta aqui que você está vendo, que a gente chama de Times and Trades, tá? Que é uma ferramenta onde eu consigo ver ali todas as negociações que estão saindo no mercado, e eu consigo ver quem comprou de quem vendeu de quem está comprando, quem está vendendo. Então a gente tem uma coisa que a gente chama de precisão, né, de análise, e você precisa não só ter a ferramenta, mas você precisa também saber interpretar
essa ferramenta, porque aí ela pode causar mais confusão se você não souber o que você está interpretando. Então, olha só como a gente vai montando o quebra-cabeça do day trade. A gente pega lá a análise macro, né, vê como é que está a força do ativo que a gente vai operar. Depois, a gente pega, faz uma análise de preço, sincroniza essa análise de preço com o volume e depois a gente vai para a análise de fluxo e toma nossa decisão baseado no conceito que a gente chama de mudança de frequência que a gente criou, justamente para pegar as saídas de preço, né, as saídas de mercado de um preço ao outro, né, caindo dentro de uma região de vazio de volume, tá? E é só para você ter noção, não é nada de outro mundo, tá? Não precisa ser super gênio para pegar operações assim. Então, só para você ter noção, olha só, a gente detectou essa mudança de frequência que foi saindo dessa região aqui dos 60, que era um preço que a gente tinha, até outro preço, até o outro preço que está marcado aqui embaixo, ó. Isso aqui é uma marcação que ele já fica padrão aí para você, até esse outro preço aqui dando 15 pontos em apenas 6 minutos. Para quem já opera, sabe que isso é muito. E aí você tem a oportunidade, né, de saber o que você está fazendo, analisando o mercado de forma profissional, você conseguir fazer suas operações com segurança, né, e ter um operacional bem definido, onde você tem o quê? Uma estrutura de tomada de decisão, onde uma se encaixa com a outra, e isso aumenta muito a sua probabilidade de sucesso. Beleza? Gostou aí do método Deep Trade? Então, se você gostou, comenta aqui embaixo, né? Deixa o like aí no vídeo e fique ligado que você vai receber mais conteúdos como esse. Um abraço.